do Além, fascículo 13. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1937. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência, um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt e, nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-na a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispirítico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, a viram aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público Vozes de Alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Esparsos em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a hora celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Súplica ao nosso Pai. Seja feita em toda parte e em todo lar cristão, Senhor Deus, a tua santíssima vontade. A ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o amor do coração humano, porque tu, Senhor Deus, resolves qualquer situação, sabes quanto é necessário ao teu filho e a ninguém darás pedras, quando te pedem pão. Faze, pois, Senhor Deus, Pai amantíssimo, que o homem se aproxime de ti pela compreensão do teu amor. Que o homem deposite em ti a confiança que não falha, porque és perfeito e só tu és bom.
Senhor Deus, nós te suplicamos nesta hora que olhes para toda a cristandade. Há entre a família espírita ânsia de salvação e amor por ti. Há o desejo do bem, vontade de progresso e de evolução, que eles compreendam que um só caminho conduz a ti, que é aquele traçado pelo teu bendito Filho, nosso Senhor, aquele que outrora disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim, Senhor Deus, procuramos unir a família espírita, para que seja um só rebanho e um só pastor. Nós vimos te trazer todas as preces, todas as lágrimas dos corações aflitos. Nós vimos te trazer toda a solidariedade com o nosso irmão que padece, seja ele da nossa pátria ou seja do estrangeiro, a nossa solidariedade com todo aquele que clama por justiça, porque sabemos que essa solidariedade fraterna, que deve existir entre todas as criaturas humanas, foi ordenada por Deus, e pelo seu bendito Filho. Faze, pois, Senhor Deus, que em breve tempo possa haver efetivamente um só rebanho e um só pastor. Estas graças nós te suplicamos pelos méritos infinitos de Jesus, e em seu nome, abrimos a sessão. Que assim seja. João de Freitas. Uma história concludente. Meus amigos, meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. A vossa meditação desta noite me induz a contar uma breve história, que servirá para a edificação das vossas almas. Foi assim, em estudos andava eu, com as minhas companheiras, sob a direção do bondoso guia que nos assiste, quando tivemos oportunidade de assistir ao que, na terra vós chamareis, talvez, uma conferência. Não é bem esse o termo. O guia, caridoso e bom, falava ao grande número de espíritos, que vinham colher, na sua palavra inspirada, os ensinamentos para sua própria instrução. Eles, embevecidos, escutavam as vibrações partidas do espírito guia, procurando retê-las para posterior estudo. Eis senão quando se aproxima um espírito que, pelo seu porte ativo, destoava por completo da atitude dos presentes. Esse espírito caminhou de cabeça erguida, ereta, firme, passo seguro, e se postou no lugar que lhe foi indicado pelo espírito determinado para esse fim, na mesma posição em que entrou, firme. O guia poderia, se quisesse, jogando-lhe um jato de luz forte, fazê-lo curvar a cabeça, mas não o fez. Continuou, pacífico e brando, a sua preleção. Não sei textualmente repetir os pensamentos inspirados que ele externou para os humanos, direi: a sua palavra inspirada e forte verberava, com energia, o orgulho, o egoísmo, e a grandeza da terra, exaltava, entusiasmado, a humildade, a doçura, a mansidão. Também os espíritos presentes, embevecidos, olhavam para a majestade do guia e procuravam beber toda aquela torrente de inspiração que os beneficiava, enquanto o espírito, a quem me referi, permanecia na mesma atitude ereta, desejoso de falar. Percebia-se. Tinha desejo de dizer alguma coisa, mas o ambiente o tolhia e faltava-lhe a coragem para isso. Nessa hora, apresenta-se um outro espírito, trazido pela falange que tão bem conheceis, que o amparava, caridosa e boa, para o centro, dando-lhe lugar distinto entre seus irmãos. Não estranhamos essa atitude, mas ele, o espírito altivo, estranhou que fosse trazido esse alguém, para ocupar lugar tão distinto numa assembleia daquela relevância. Sua atitude ainda mais se tornou atrevida, porque mediu de alto a baixo o espírito humilde com um olhar tão vibrante, tão forte como um látego que o viesse ferir em plena face. E ele, naquela singeleza, naquela mansidão, no seu natural bondoso, abaixou humildemente a cabeça e permaneceu como estava. Meus amigos, a cena em que se desenrolou neste momento, nunca, em qualquer tempo da minha existência de espírito, esquecerei. Aquele espírito humilde, que mais uma vez recebeu a afronta daquele olhar sobre si, que o feriu fundo como um punhal, foi se tornando diáfano, transparente, luminoso, e de tal forma resplandeceu diante de nós, que mais parecia um sol. Enquanto ele, que permanecia ereto,
firme, naquela atitude insultante, foi se apagando, tornando-se cinza, fumo, e, afinal, uma mancha negra ocupou seu lugar. Era um perispírito completamente escuro, tenebroso. Então, a sua atitude já não era aquela altiva, mas uma atitude de espanto, a olhar para si, com horror de se ver daquela forma. O guia, caridoso e bom, falou: meus amigos, a palavra do Cristo é, desde os antigos tempos do Velho Testamento, através dos profetas, a seguinte: se o teu pecado for vermelho como escarlate, eu o tornarei branco como a neve. E ele não compreendeu. Continuou naquela aflição única de se ver daquela cor. O guia, tutelar, instrutor, explicou: meus amigos e prezados ouvintes, aprendei. Jesus foi manso e humilde de coração. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem um trono à direita do seu Pai, desceu, humilde e bom, para o meio dos pecadores, para lhes apontar o caminho da salvação. Jesus atendeu ao mais humilde, foi sempre manso e pacífico. Este que aí está seguiu o seu exemplo. Padeceu como um Job, na terra. E tu, referia-se ele ao espírito altivo, foste o seu algoz. Eras um potentado, rios de dinheiro passavam pelas tuas mãos, o teu orgulho era tão desmedido que não poupavas nem a inocência das crianças de cor, aos teus olhos, só as brancas valiam. As pobres crianças, filhas dos pretos, tratavas como se fossem répteis ignóbeis. Este, que aí vês, foi maltratado por ti, recebeu de ti as mais graves injúrias, ofensas corporais e morais, tudo quanto pudeste imaginar de ruim, jogaste sobre esta pobre criatura. E ela nunca pagou o mal com o mal, mas o mal com o bem, sempre orou a Deus por ti, e dizia em suas preces: Senhor, por que ele me maltrata assim? Nada fiz que o desagradasse, procuro servi-lo bem, tenho o desejo de que ele progrida cada vez mais, e porque ele me maltrata deste modo. Tu, cada vez mais algoz, mais ingrato, mais perverso, passas agora por esta surpresa, meu irmão, que te veio revelar a verdade eterna: os pequeninos da terra são os grandes do céu. Vês perante ti a figura daquele que nasceu na pobreza, que foi teu servo, a quem maltrataste, transformado num foco luminoso, enquanto a tua grandeza se foi apagando, até se tornar essa escuridão em que te vês. Sê humilde, meu caro irmão, sê humilde. O teu orgulho te levou ao ponto de penetrares neste recinto sagrado, ainda de cabeça erguida. Agora, vês a verdade diante de ti. Teus brasões, tua grandeza, tua nobreza, tua sapiência, caíram por terra, diante do teu orgulho. Vê a humildade do teu servo, hoje não é mais teu servo, mas de Deus. Meus amigos, que lição bela eu recebi nesta hora. Não sei render graças ao meu Deus, por tudo quanto aprendi neste momento. Fiz, então, ainda mais o propósito firme de me dedicar ao trabalho espírita, procurando, sempre, amparar o fraco, fazendo o possível para dar brilho à caridade que desejo expandir. Cada vez mais peço ao meu Deus, faze-me humilde, Senhor, eu que também conheci as grandezas efêmeras da terra, suas glórias, seus louvores falsos, os seus aplausos mentirosos, tudo isso eu conheci de perto. Faze-me pequeno espírito, para que eu possa então crescer. Tirei, desta lição, meus amigos, grande proveito para minha alma. Sirva também para todos vós o exemplo desta criatura humilde, que tanto padeceu na terra, mas que se transformou, no além, pela sua humildade, num verdadeiro foco de luz. Deus vos guarde. Maria Luísa. Solidariedade da dor. Meus amigos, meus irmãos, procurai manter os vossos pensamentos firmes na linha que vos foi traçada, da caridade e do dever. Procurai manter os vossos espíritos na altura de uma prece, a fim de que Jesus, no alto da sua glória, compreenda que sois servos fiéis, amigos dedicados da causa que ele defendeu.
Meus amigos, nada mais doloroso do que ver os outros sofrerem. Quando se tem um coração bem formado, e um espírito preparado para o bem, suporta-se melhor a dor que lhe toca de perto do que aquela que afeta os entes queridos na vida. Um exemplo notável, frisante, para esta minha asserção e que vem confirmá-la diretamente, este que vos ofereço: qual a mãe que não deseja suportar todas as dores que possam afetar seu filho, contanto que lhe fique ileso e seja ela sofredora? Sem exceção, quase, posso afirmar que entre criaturas, física e psiquicamente normais, a verdade é esta: vem o sofrimento por ela, fique o filho idolatrado isento de qualquer pena. Não argumento com coisas anormais, argumento com as coisas positivas, reais da vida. Assim, pois, o meu pensamento alcança neste momento os corações sofredores das mães, nessas agonias íntimas, dolorosas, que o mundo não sabe compreender. Nesses instantes cruéis da existência, se a fé não é baseada no fundamento sólido, a razão pode vacilar. Permita, pois, o Senhor Deus, poderoso, aquele que enxerga os grandes mundos, e divisa o grão minúsculo de areia no fundo dos mares, que esses corações sofredores possam receber, dos seus amados guias, os fluidos de que necessitam para o seu esteio, para a sua coragem, para a resignação na prova. As criaturas humanas não compreendem o coração das mães. Se as pessoas inteligentes pudessem avaliar e compulsar de perto os sentimentos profundos, enraizados, sublimes, divinos, que vivem, florescem e produzem dentro de um pequenino coração materno, veriam a sua grande imensidão, compreenderiam a sua grande capacidade, e dobrariam os joelhos reverentes, diante de tão grandes aflições. Deus, o Senhor dos mundos e o seu bendito Filho, Jesus, o Salvador da humanidade, únicos, só, podem compreender o sentimento que teve guarida, agasalho completo, no coração amantíssimo da Virgem Mãe, modelo de todas as mães, espírito levantado e puro, grande em sua nobreza, grande em sua virtude, grande em sua humildade e amantíssimo até o infinito. Houve uma vez um espírito que, em minha presença, nesta casa, suscitou uma ideia louvável, bela e grandiosa, que encontrou eco nos corações maternos presentes, mas que não passou de uma simples ideia, o projeto de uma liga fervorosa das mães, liga que formaria uma espécie de muralha para a proteção dos seus entes queridos, que Deus enviou ao mundo. Houve um espírito altruístico que evocou aqui a realização dessa ideia, mas, se bem que muito apreciada, ela permaneceu apenas como ideia. E, sem ofensa para ninguém, nem o mais leve pensamento de censura, eu compreendo porque essa reunião se não pode realizar, para formar um bloco coeso, que consistisse numa proteção aos filhos das presentes, envolvendo no seu laço de amor, os filhos das ausentes. Eu compreendo. É que a mulher, ordinariamente, não gosta de dar o primeiro passo à frente, e, quando compreende que alguém precisa pensar em tudo, descansa sobre esse alguém. Desde que esse alguém não se mova, o resto também não se move. Sabei, porém, meus amigos, que, muito embora essa liga não tenha tido uma realização pronta, talvez por inoportuna no momento, esse conselho não foi posto de lado, e entre os espíritos que eram unânimes no espaço, juntamente com alguém que colabora com esse trabalho, essa liga se constituiu. É por isso que, todas as vezes que se bate à porta desta casa em busca da esmola para alguém que padece, pelo sofrimento de um filho, uma prece fervorosa sob ao espaço, apelando para esse cenáculo augusto das mães, que abrem as suas asas de espírito sob a paciente sofredora. Meus amigos, meus irmãos, nada mais belo do que essa solidariedade entre os seres sofredores. Quem está alegre, ordinariamente arranja em sua casa multidões, se quiser. Mas, no momento de aflição, poucos amigos sinceros se associam para sofrer também. Muitas vezes,
nas ocasiões até em que os espíritos desprendidos do corpo partem para o espaço e se realiza a cerimônia fúnebre para o sepultamento daquele que se findou em corpo, muitos comparecem por mera formalidade, e alguns por um sentimento impróprio de curiosidade. Apraz-me dizer-vos neste instante, que, quando assistirdes o desencarne de alguém, deveis vos lembrar do espírito que parte. Enquanto outros acorram para socorrer as criaturas humanas em aflição, deveis vos lembrar daquele que vai partir. Procurai acompanhá-lo numa prece amiga, prece que atraia seus protetores, seus guias do espaço, para que esse laço os retire da cena dolorosa da separação. Meus amigos, sois cristãos em vossa maioria, sois espíritas, pense eu traço. Pois bem, que a vossa fé estabeleça esse laço constante de solidariedade com vossos irmãos, que o sofrimento deles encontre infalivelmente a influência de um pensamento consolador que os cerque. Isto dará dois proveitos valiosíssimos: o alívio concedido ao sofredor e a elevação do espírito que orou. Não deixeis de fazê-lo, porém com a sinceridade verdadeira dos espíritos que têm a elevação suficiente para pedir e se importar realmente com as dores alheias. Deus vos proteja e ampare, meus amigos, preparando os vossos espíritos, vossas almas, vossos corações, vosso eu, para a comemoração desse grandioso evento que se aproxima. Deus vos inspire a todos e vos guarde de pensar mal. Vicente de Paulo. Fervorosa súplica. Jesus, Senhor Deus de misericórdia e graça, esta congregação se aproxima de ti, suplicando-te a tua benção, o teu amor, a tua caridade. Desejamos todos, nós, os espíritos, e eles, os encarnados, regular o nosso tempo, os nossos afazeres, de forma a prepararmos-nos inteiramente para uma consagração perfeita, no dia festivo do teu Natal. Assim, pois, nós te suplicamos em favor da cristandade. Que os guias do espaço, os espíritos luminosos do além, protetores, inspiradores, instrutores da humanidade, possam espargir pensamentos puros, pensamentos de paz e amor, a toda criatura que se diz cristã. Nós te suplicamos, nesta prece partida do íntimo do nosso ser, que possas permitir aos teus servos fazer as criaturas humanas entenderem o que significa ser cristão. Ser cristão é ser discípulo do Mestre, é seguir os ensinamentos e sacrificar a sua própria vontade, todas as vezes que ela estiver em desacordo com a vontade santíssima do Mestre, é ter sentimentos humildes, evangélicos, almas preparadas para o bem, olhos voltados para a caridade material e espiritual. É compreender a alma infantil, ter sob as suas vistas as crianças a quem tu amaste, Jesus, encaminhá-las pelo teu passo, traduzindo-lhes as expressões do teu evangelho e distribuir-lhes um pouco de amor, de que elas se sentem sedentas. É ser humilde com seus irmãos e não entreter pensamento odiento contra seu próximo. É procurar consagrar corpo e alma à evocação sacratíssima do teu santo nome. Jesus, neste instante em que todos se reúnem, suplicando a tua rica benção, olha favoravelmente para todos. Há criaturas felizes no albor da vida, inexperientes do que seja a vida humana. Há criaturas dolorosamente feridas no íntimo da sua alma, porque a dor, em sua justiça infalível, invadiu o seu lar. Há criaturas alegres, satisfeitas, na primavera de um amor que principiou. Que sejam todos abençoados, que reine a paz nos corações, que as famílias sejam unidas, que não haja aborrecimentos entre afeições naturais, esposos e esposas, pais e filhos, irmãos e irmãs, amigos e amigas, e exista esta paz serena e doce que trouxeste ao mundo, e se há alguma alma turbada neste meio fiel, com o peso, talvez, de grande culpa, lança o teu perdão, Jesus poderoso e bom, sobre essas aflições e não permitas que a tentação da treva venha fazer cortar o fio de uma existência que queres encaminhar, que queres guiar, que queres proteger. Abençoa, pois, todos os assistentes, Jesus. E aceita a prece humilde que te oferece quem te ama de todo o fundo do seu espírito,
com toda a profundeza da sua capacidade, e que deseja consagrar-te a sua vida como espírito, e mais tarde como criatura, quando estiver determinado pelo princípio sacratíssimo da reencarnação. Esta criatura, este espírito, que assim se exprime, deseja pôr ao teu serviço toda a sua capacidade, toda a sua boa vontade. E, por saber que a tua vontade, Jesus, e a justiça, o amparo à criança desvalida, essa criatura, que sou eu, em espírito, deseja consagrar-se à causa da infância, com toda a dedicação da sua inteligência e da sua boa vontade. Desejo servir-te, Jesus, em espírito e verdade, e, como tal, peço e imploro a tua graça, uma benção fraterna para o asilo espírita João Evangelista. Deus guarde a todos os presentes e aqueles que não puderam vir. Irene. Promessas falazes. Meus amigos e meus irmãos, eu vos desejo a paz do Senhor. Neste mundo, onde prolifera a maldade, onde campeia o erro, torna-se muitas vezes difícil encontrar a verdade. Esta dificuldade, porém, cessa, desde que o farol da razão iluminando a inteligência do homem, por sua vez estabelece-lhe o caminho. A verdade foi sempre o ponto de interrogação da humanidade em sua vida planetária. Pilatos, na antiguidade, tendo perante si a expressão máxima da verdade absoluta, perguntou, onde se encontra a verdade? E ela permanecia de pé em sua frente. Nos dias de hoje, isto é, nos dias atuais, a humanidade continua a perguntar, onde está a verdade? E supõe que a verdade se embuça em capa pesada, para não ser descoberta pela criatura humana. Não é assim, porém. Deus não tem empenho algum em ocultar a verdade aos olhos dos seus filhos, bem ao contrário disso, a verdade procura resplandecer diante dos homens, e os homens propositalmente fecham os olhos para não a ver. É necessário ensiná-los desde as primeiras faixas da infância a descobrir onde ela se encontra, porque a mentira, sua competidora infiel, não escolhe meios para alcançar os seus fins. E vai sempre procurando seduzir, procurando atravessar-se no campo, onde o lavrador vai semear, procurando sempre atrapalhar o passo do caminhante, procurando sempre escurecer a inteligência que busca aprender. Enfim, a mentira lança mão de todos os recursos, até do vil estratagema do caminho falso, para iludir a criatura humana, frágil ainda em seu pensar, e por isso mesmo fraca em suas resoluções. Cedo ou tarde, porém, a verdade se fará sentir tal qual é, porque contra ela não podem prevalecer os vícios, os erros, as calúnias, as mentiras, as injustiças. Diante da verdade clara e nítida, como Jesus a mostra para o homem, perante esta verdade impoluta, não há força de resistência que possa triunfar. Na vida social da humanidade, quantas vezes vem trilhando as criaturas humanas um roteiro seguro, calmo e sereno, aproximados da fé, procurando alimentar a esperança nos corações sinceros, nutrindo pensamentos de ideais honestos e puros, buscando auxiliar os trabalhos cristãos reconhecidamente bem encaminhados, e, subitamente, quantas vezes como que um vendaval, um ciclone, rodopia, em volta da criatura, e a faz recuar diante do caminho já encetado. Almas da treva, almas com fisionomia de anjo e corações de fel, sabem enlaçar essas criaturas fracas, de pensar simples no aceitar, e desviam-nas do caminho até então trilhado. E então, o que vai acontecer? É certo que, no dizer sábio do povo, quem está perto do fogo é que se aquece. Ficam essas almas enregeladas, à falta do calor espiritual que as boas palavras do alto lhes trazem, e, consequentemente, as intuições infelizes vão atraindo, o amor a Deus diminui, e a infelicidade do próximo tornam-se indiferentes. Falo, meus queridos amigos, como quem divisa do outro plano da vida a expressão da fé na humanidade, e para quem sobrepondo-se às tentações do mundo, procura encaminhar-se pela vereda estreita que conduz à verdadeira felicidade. É realmente doloroso e profundamente triste, o presenciar almas encaminhadas para o bem,
abandonando as sessões em que se prega a palavra de Deus, para procurar as ocultas ouvir palavras que semelham conselhos bons, mas que não têm proveito espiritual algum, porque apenas cuidam dos interesses terrenos. Saiba a criatura humana que o desígnio de Deus quanto às provas das criaturas, homem algum pode modificar. Quando a cruz se desenha na frente do espírito, para ser por ele aceita e jogada sobre seus ombros, ninguém a pode tirar. Essas promessas falazes de criaturas mal inspiradas, que buscam orientar a seu modo, têm apenas a ação de prejudicar, e o que prejudica, não é útil. Falam aos sentidos, falam à imaginação, falam à fantasia, mas não falam à realidade, não falam a verdade, e só têm para impingir pílulas doiradas cujo conteúdo é fel, porque é mentira. Falo-vos assim, meus amigos, na véspera do nascimento augusto do Mestre, não porque meu espírito esteja cheio de fel a ponto de extravasá-lo sobre os seus irmãos. Falo unicamente para lamentar esse escoamento que se faz nas fileiras espíritas, tão somente porque não se quer espiritismo elevado, não se quer a pregação altruística, não se quer a pregação verdadeira, que fala dos ideais eternos, mas se prefere o ambiente escuso, onde as vidas são retalhadas, onde se atassalha a reputação alheia, onde se promete realizações impossíveis de serem realizadas pelo homem. Tais criaturas, abandonando as inspirações do alto, os conselhos de amor a Deus e ao próximo, e o perdoar as injúrias pelo amor de Deus, carregando serenas a sua cruz, porque ele não tinha culpas e carregou a sua, longe de aceitar estes conselhos, que fariam a elevação dos seus espíritos, buscam, ao contrário disto, lugares escusos, onde possam fazer perguntas que, muitas vezes, a outras criaturas não se podem fazer, quanto mais a espírito. E a sua inteligência não repara, não nota, que, assim como o pudor lhe sob as faces, interrogando humanos sobre tais e tais assuntos, que não posso no momento descrever, deveriam também corar se tivessem de apresentar a espíritos elevados comentários iguais. Porque não coram? Não coram, porque os espíritos que recebem tais confidências, são coniventes nelas, sentem prazer nesses assuntos, e estão perfeitamente à vontade, quando se trata de coisas abjetas. Meus amigos, vim para vos avisar, o Natal de Jesus é símbolo da pureza, pureza de sentimento, de pensamento, pureza de gesto, de ação. O Natal de Jesus exige da criatura humana o sacrifício de si mesmo, a sua dedicação, a sua devoção. Qual alma que não sente júbilo, ao pensar no nascimento daquela criancinha em Bele, nas palhas de uma manjedoura? Ele, o Rei. Ele, o Senhor, humilde, pequenino e bom. Quem não sente uma alegria desusada dentro de si mesmo? Quem não sente um arranco dentro da alma, de fazer também alguma coisa que ele aprecie? No entanto, outros não sentem, e continuam, seja ou não Natal, as suas práticas espíritas, que de espiritismo realmente só tem a forma, mas que são práticas tenebrosas, que prejudicam, que aviltam as criaturas, que desviam os seus caracteres, que trazem desproveito espiritual, porque representam um ato condenado por Deus, um ato que Jesus não aprova, um ato de insubordinação à lei das provas, que o Espírito necessita passar, nas vossas preces noturnas, meus amigos, hoje, e quando a memória vos recordar, orai, pelas pessoas vossas irmãs, que abandonam as reuniões de caridade espírita, onde o nome de Deus é louvado, e o nome de Jesus reverenciado com toda humildade, com todo o devotamento, e com todo o respeito, para substituírem tais sessões, por outras, que nada aproveitam para os seus espíritos, não conseguindo o alvo que colimam, porque se tais sessões conseguissem o fim que buscam realizar, neste caso seriam derrogadas as leis divinas, o que é um absurdo. As provas continuarão e a dor não cessará, porque a única coisa que a faz diminuir é a fé no trabalho celeste, que vem a mitigar o sofrimento, a fé do cristão, que suplica, Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Quantos, afastando os instrumentos que constituem para eles a sua prova, longe de sentirem alívio em seus males, agravam-nos, porque buscam um meio contraproducente, quando o remédio é bem outro. Seja feita em tudo a santíssima vontade do Criador. Deus abençoe o Asilo Espírita João Evangelista, para que amanhã a sua comemoração do Natal possa se fazer com simplicidade de coração, com profundo amor e única dedicação ao Cordeiro Imaculado de Deus. Paz a todos os homens. Alfredo Barcelos. A exteriorização da fé. Irmãos amados, meus amigos, Deus vos abençoe no vosso esforço de estudar sempre a sua palavra, buscando dela tirar conhecimento necessário para a edificação da vossa fé. Meus amigos, amanhã é a comemoração do Natal. Resta apenas a noite de hoje, para que possais ter esse preparo conveniente, a fim de vos congregardes como o universo inteiro, para a data festiva, que se comemora em toda parte. Há comemorações diferentes da vossa. Há quem escolha o dia de Natal, para regozijar, não o espírito, mas a matéria, com divertimentos impróprios, com pensamentos inadequados à data que se comemora. Entre os cristãos, porém, assim não deve ser. Toda a alegria em fazer bem é completa nesse dia, e o Asilo Espírita João Evangelista o comemora para, nessa simplicidade tocante, relembrar o nascimento de Jesus em toda a sua glória e de aproximar os corações uns dos outros. Meus amigos, eu desejo que esta congregação cada vez mais estreite esse laço cordial de estima que a todos une. Que os corações se sintam impulsionados uns para os outros, que possais, na realidade, vir com as vossas almas limpas, com os vossos corações puros, com os vossos sentimentos religiosos, com a vossa simpatia fraterna, para que possais louvar o Cordeiro Imaculado do Senhor, simbolizando nessa festa íntima, natural, simples, singela, toda a simplicidade da vossa fé. A fé deve ser pura, deve ser sincera, verdadeira, para que de igual forma se exteriorize. Amai-vos uns aos outros, foi a palavra do apóstolo bendito de Jesus. E eu suplico, mais uma vez, tende os vossos corações em graça, para que possais receber de Jesus, amanhã, que se comemora a sua vinda ao mundo, a benção sacrossanta de um perdão para as vossas culpas, e evolução para o vosso espírito. Para mim, Senhor, Deus, para mim, espírito que deseja progredir, que deseja pôr ao teu serviço toda a sua pequena capacidade, capacidade que poderá crescer até alcançar a altura de uma grande fé. A ti, Senhor, eu suplico para o meu espírito desejoso de progresso e luz, uma benção que compense todo este grande amor que a ti consagro, uma benção que me enche de verdadeira alegria espiritual, por ver que meu Salvador, o Jesus querido da minha alma, do alto da sua glória volve os seus olhos piedosos sobre sua serva, que tanto ama, e que tanto deseja trazer todos os seus irmãos, na terra, aos pés desse berço salvador, onde resplandeceu um dia o sol de justiça. Alegremo-nos, meus amigos, alegremo-nos, minhas meninas. Amanhã é o dia dos anos de Jesus. Paz a todos os homens. Irene. Trabalhar sem desfalecimentos. Meus amigos, meus irmãos, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa de proveitoso na vinha do Senhor, vamos nos esforçar para combater o erro, pelo exemplo constante do bem, vamos ensinar as moças a conduta verdadeiramente cristã, pelo exemplo dos nossos atos, pela nossa intuição, pela nossa palavra, vamos apresentar diante do mundo o Espiritismo, tal qual é, trazido em verdade pelos mensageiros do Senhor. Vamos abrir os olhos da humanidade sofredora para a razão dos seus sofrimentos, e vamos, igualmente, ensinar os que se supõem sábios, mas que não são doutos na ciência da vida eterna, para que eles possam igualmente compreender as grandezas que Deus revela aos simples. Esta colaboração constante do plano sideral com o plano terreno não pode deixar de dar fruto bom.
Ainda que uma folha ou outra se perca de uma grande árvore, nem por isso ela deixa de oferecer sombra ao viandante que dela precisa. Assim também, por falhar esta ou aquela palavra os ouvidos do homem que não quer ouvir, deixarão as palavras de vida de produzir o fruto que Deus espera. Não desanimemos, pois, nós, os que estamos no além, nem vós os da terra, não desfaleçais, meus amigos. É certo que de vez em quando um claro se abre nas fileiras espíritas, dando a impressão de que deserta dele elemento de valor. Por vezes entristeço pensar que aqueles que saciaram seus espíritos no gozo do recebimento das palavras cheias de lições verdadeiras, cheias de amor e ensinamentos, tenham se desviado da linha que deveriam ter seguido sempre, uma vez que o primeiro passo foi dado com tanta segurança. Essas coisas dolorosas ferem os corações e mortificam os espíritos que refletem. Mas não é razão para desanimar na sua tarefa, mostrando ao mundo a realidade das promessas daquela fé que lhes enche a alma de segurança. Não desanimeis, meus amigos, em qualquer situação da vossa vida, quando o espírito começar a desfalecer, produzindo a fraqueza sobre o organismo carnal. Lembrai-vos sempre que o próprio Jesus no Horto das Oliveiras padeceu tanto, que o suor se fez em gotas de sangue, que orvalharam a sua fronte, prova de que o seu espírito muito padeceu naquela hora, ao pensar na gratidão dos homens. Assim, não desfaleçais. Tende sempre por exemplo as palavras santíssimas do Evangelho de Jesus, que não mentem, são a expressão real da verdade trazida pelo Filho de Deus ao mundo. Se ele próprio se vê vilipendiado e servindo de estudo, mas de um estudo crítico, insensato, pelos homens que não sabem abrir os olhos à luz da verdade, quanto mais, vós, criaturas imperfeitas, portadoras de um passado que deveis resgatar, sois também alvo dessas críticas malsãs que vêm ferir fundo a vossa sensibilidade. Coragem, pois, paciência, vida absoluta no caminho do bem. Quem tem um alvo a alcançar, um ideal levantado, não pode expor o seu espírito a habituar-se com coisas pequeninas da terra. Não sejais como as crianças incautas que, caminhando para a escola, não veem que a hora vai avançando, enquanto que elas se detêm a apanhar seixinhos pelo caminho, e apanhar as borboletas que andam de flor em flor. O tempo vai correndo e elas vão chegar tarde à escola. Não sejais assim. Porque não sois as crianças simples, ingênuas que têm desculpa para estes atos. Vós sois criaturas responsáveis, adultas, homens válidos, mulheres capazes de compreender, criaturas prontas para trabalhar, e não detenhais a vossa carreira espiritual, a perder tempo em coisas que não têm importância. Aqui olene de caminhando sempre. Nada de voltar para trás. Nenhum recuo. Nenhuma fraqueza, para cima, para frente. No final da vossa carreira, a vez de encontrar a recompensa quando chegardes ao fim. Companheiros de alguém que pisou a terra há bem pouco tempo, eram muitos, todos eles devotados à causa espírita, mas, quando ao passar a eternidade os seus espíritos se foram encontrar em face do seu guia, só ele pode levantar a cabeça, os mais tiveram na curvada, baixa, lembrando-se que vacilaram nesse caminho, e só ele pisando sobre urzes, crivadas de espinhos, padecendo dores, amarguras no fundo da alma, foi até o fim sem negar um instante, sem vacilar um só momento, sem arranjar um subterfúgio para fugir à cruz dolorosa que foi o peso da sua existência. Sede vós também assim, meus amigos. Quando este mundo enviar-vos para o além, voltados as costas ao sofrimento, às suas mágoas, às suas tentações, quantos de vós poderão fazer o mesmo? Reverentes, dizerem para o seu guia, meu amado protetor, muito padeci, mas aqui estou e dou por bem feito todo aquele padecimento, porque me fez aproximar de Jesus. E quantos não terão a desdita de dizer, Senhor, eu fui até uma certa altura, mas houve qualquer coisa na minha vida que me fez voltar para trás. Eu já estive longe, mas adiante, recuei. Meus amigos,
coragem para o trabalho, coragem para a vida, coragem e esforço, para o bem. E que nesta casa o nome de Jesus seja reverenciado e louvado em toda a sua pureza e santidade. Porque Ele, Jesus, é o Filho unigênito do Pai. Glória seja dada a Deus e paz seja concedida a todos os homens de boa vontade. Que assim seja. Bianca. Palavras alguém. Meus amigos e meus irmãos, Deus seja louvado entre vós. Passei a festa do Natal em paz e alegria. Nós, os da Falange, assistimos à vossa sessão e tivemos o prazer de constatar que tudo foi feito em ordem e paz. Estamos satisfeitos convosco, pela vossa assiduidade aos trabalhos espíritas, mas aconselhamos aos espíritas que, porventura, não assistem com a regularidade devida aos trabalhos práticos de espiritismo, bem como às sessões de estudo, que façam um pequeno esforço, a fim de que não se prejudiquem. Há um sistema, entre os humanos, de se afastarem dos lugares onde é preciso receberem um corretivo. Nós damos uma repreensão, nós damos um aviso, vão fugindo. Não há que recear indiscrições, os espíritos tutelares não têm conduta desta ordem. Nenhum espírito esclarecido virá à sessão descobrir esta ou aquela falta dos seus irmãos, porque conhece o plano terreno e sabe as tentações de que o mundo se serve para apanhar em sua teia os incautos. O que os espíritos de elevação podem fazer, é abrir os olhos daqueles que vão ficando seduzidos pelas fumaças do mundo, esquecendo os princípios salutares do cristianismo. O que o espiritismo instrutor poderá dizer ao seu irmão, ou à sua irmã, é o seguinte: meu amigo, ou minha amiga, quem quer que sejas, não fugas das casas dos teus irmãos, onde o ambiente da sessão espírita estabelecerá uma corrente de simpatia, que amenizará a tua pena, que dará forças ao teu coração, que será como a muleta que dá amparo, para não fraquejares segunda vez. Não fujas dos meios sãos, pensado que a tua presença os contamina, ou que faremos qualquer alusão à tua conduta. Nós acompanhamos os passos dos nossos irmãos e os lastimamos, todas as vezes que os vemos desviados dos ensinamentos proporcionados por Espiritismo, lamentamos imensamente, mas, em absoluto, não procuramos desmoralizá-los perante seus irmãos. Nada a recear. O que o amigo ou amiga deve fazer é o seguro contra as responsabilidades que poderá assumir o seu espírito, continuando a enveredar pela vereda do vício, do pecado, da tentação. Isto é, a vigilância constante para as chagas da alma. E, quando a tentação vier, encontrará o espírito forte, guardado pela fé, amparado pela voz segura da razão. Mas, se todas as vezes que reina uma ameaça, ou talvez uma repreensão alusiva, o ser humano vai fugindo do centro habitual onde recebe os seus passes, onde recebe o seu aviso, onde recebe o seu conforto, o inimigo da tribo laça mais fortemente, e chegará o momento em que o laço será tão forte, que a criatura humana dele não se poderá livrar. Aconselho, pois, que em qualquer situação da vossa vida, em que a consciência aponte, como juízo severo, as faltas de alguém, e se alguém não fuja da sua sessão, não se afaste do meio dos seus irmãos, antes, se aproxime para poder receber do espaço a benção de que necessita, para uma reação salutar. Venho para dizer que a maior confiança de uma criatura humana deve ser em seu Deus, porque Deus, só, é quem não pode falhar. A Escritura Sagrada aconselha ao homem, a não confiar em excesso em outro homem. Toda criatura humana é falível. Isto vem para uma resposta a alguém, que bem deve estar me compreendendo. Todos erram, as coisas da terra são falíveis, não convém construir obra sobre alicerce frágil, porque a areia movediço fará cair. Assim, o que possa vir do bem da terra, sendo justo, sendo aceitável, que venha, se for da vontade de Deus. Mas não formar esperança muito segura sobre coisas que podem falhar, porque coisas infalíveis na terra não existem. Meus amigos, meus irmãos, raras vezes venho ao vosso meio,
para externar o meu pensamento, porque outras são as minhas ocupações. Todos nós temos os nossos trabalhos divididos, organizados, e ninguém pode semear em seara alheia. Cada uma planta em sua própria seara, para poder depois fazer uma colheita do que semeou. Eu venho para dizer aos meus amigos e meus irmãos, que, nesta hora, trago um abraço saudoso, sincero, dos seres do outro plano da vida, para alguém desta casa que em breve se despedirá, para quem deixará o lar em que foi criada, em que deu prazer salutar, onde viveu com conforto, com ânimo, com coragem, cercada de afeições sinceras, para estrear no mundo lá fora, onde se encontra a vaga das paixões humanas, a luta da vida. Mas esta criatura que em breves dias deixará o asilo espírita João Evangelista, para voltar ao seio da sua família, não se esqueça dos princípios salutares que recebeu desta casa. Não vá lá fora ser contaminada com o sabor das paixões estranhas, pela censura de criaturas que pensam mal e que não sabem regular a sua própria vida, quanto mais a vida dos outros. Não se esqueça de, ao se recolher ao seu leito, enviar um pensamento de amor ao seu guia, buscando atraí-lo para perto de si, e rogando que abençoe e proteja, servindo de seu condutor, até que Deus lhe feche os olhos para uma nova existência. Se encontrares lá fora, flores, em teu caminho, sê tu abençoada por isso, e reparte essas flores com todos que te são caros. Se, porém, a vida lá fora for cheia de urzes, e espinhos terríveis, que venham sangrar teu coração, lembra-te de que, mais do que todos os humanos, sofreu o Cordeiro Imaculado do Senhor, e ele não tinha culpa. Enfim, busca sempre em espiritismo a bússola para acompanhar a tua vida, e dirigi-la a porto seguro. Quando qualquer indivíduo, seja ele quem for, buscar arrancar do teu coração a semente plantada com tanto carinho, com tanto amor, recusa-a imediatamente, porque aquele que uma vez conheceu a vida espírita, dela não se deve afastar. Contemporizem os fracos, contemporizem os que não têm coragem para enfrentar o mundo, que acham sempre uma desculpa plausível para sua covardia. Não sejas assim, porque não tiveste um exemplo desta ordem durante tanto tempo que aqui estiveste. Nesta casa, mercê de Deus, se louva o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e se conhece que Espiritismo cristão é a tábua de salvação para as criaturas humanas. Perdoa essa digressão tão longa, mas eu não podia deixar de testemunhar-te um verdadeiro consolo, quando sei que, não obstante o desejo de voltares aos que te são caros, deixas aqui dentro saudades imorredoras. Por conseguinte, recebe o abraço de despedida de todas as companheiras do além. Para vós, meus irmãos, um voto sincero de paz e progresso. Para vós, meus irmãos, o desejo de que possais em qualquer circunstância da vossa vida, viver dignamente, dentro de espiritismo cristão. Não seja a miséria do mundo, a pobreza material, não seja o receio do sofrimento ou a crítica insensata dos levianos lá de fora, que vos afaste do seio de espiritismo. Glória seja dada a Deus. Progresso ao meu espírito, para que cada vez mais possa louvar, engrandecer o nome de seu Jesus. Paz a todos os homens. Aga. A vida na terra não é inútil. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos dê a sua santa paz. Eu quero vos falar desse mundo além, onde reina a alegria, pela certeza do dever cumprido, onde reina a paz, pela tranquilidade da consciência, onde reina a felicidade, pela certeza do amor. Meus amigos, eu quero vos falar dessas paragens, que conheceis pela tradição, mas das quais não vos recordais, porque o véu da carne impede a lucidez do espírito. Eu quero vos falar desse mundo cheio de luz, de sabedoria e paz, que é o enlevo, a felicidade, das almas que o conquistam. Falo-vos, meus amigos, prometendo-vos e recordando-vos as belezas desse além, para que tenhais um pouco de coragem na vida presente, para que não sucumbais ao peso das grandes dores, para que não vos entregueis ao desespero,
que enche os corações, as almas que não têm fé. A vida na Terra, meus amigos, é como o oceano encapelado, quando os ventos desenvoltos sobre ele se precipitam, levantando as suas águas em fúria.